A trajetória de dois mineiros que são hoje expoentes do Judiciário Brasileiro e Internacional foi homenageada pela Associação dos Magistrados Mineiros. O juiz da Corte Internacional de Haia, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, e a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, foram agraciados com a medalha Guido Andrade, a maior honraria da associação. O evento aconteceu aqui na sede da Magis, em Belo Horizonte. O Pensamento Jurídico participou e fez uma cobertura especial. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Magis, desembargador Herbert Carneiro, e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Marcondes Bittencourt, do governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, magistrados e familiares, entre outros. O orador oficial da solenidade foi o desembargador Luiz Aldobert Delage, ex-corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais. Presidente, qual que é a importância dessa homenagem, distinguindo aí personalidades que tiveram importância para a democracia, para o judiciário? Bem, mais uma vez a Associação dos Magistrados Mineiros escolhe e delibera por prestigiar duas grandes personalidades mineiras. A ministra Carmen Lúcia, que está pontificando em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, como eu fiz questão de reverenciar no meu discurso, com uma posição destacada dentro do Supremo. Teve uma gestão perante o Tribunal Superior Eleitoral também destacada, que fez história. E o professor Antônio Augusto Cansado Trindade é o homem com a simplicidade do mineiro, que leva a inteligência, os bons valores de Minas para além das nossas fronteiras e fronteiras internacionais. Então hoje é uma noite realmente de gala para a Associação dos Magistrados Mineiros, através do Conselho da Medalha, escolher essas duas grandes personalidades mineiras, prestigiá-las e homenageá-las aqui hoje, reconhecendo o valor delas, porque ambas prestam relevantes serviços para o judiciário brasileiro, não só do ponto de vista da valorização da magistratura, mas acima de tudo do próprio prestígio do Poder Judiciário. São duas pessoas são duas personalidades que realmente orgulham o judiciário, a Magis, no caso, a Associação dos Magistrados Mineiros, e é como eu disse nas minhas palavras, quem fica gratificado e quem fica homenageado é a Magis. A própria associação. Agora, presidente, além dessas qualidades jurídicas que o senhor apresentou aqui, os dois também têm outra identidade, que é a mineiridade. Minas tem alguma relação com o direito, com o judiciário? Só tem. Minas Gerais, como foi citado aqui, é berço de grandes personalidades do mundo jurídico, nós sabemos. E na contemporaneidade, eu diria que nós prestigiamos e homenageamos aqui hoje talvez os dois maiores exponenciais da inteligência jurídica mineira. A ministra Carmen Lúcia pontificando no Supremo Tribunal Federal. Será, para o orgulho dos mineiros, a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal. E o jurista, professor, membro da Corte Internacional da Haia, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, levando essa tradição jurídica de Minas, um homem formado aqui na Escola Federal de Minas Gerais, para além das nossas fronteiras. Ele citou no discurso dele com muita propriedade conflitos internacionais envolvendo estados, envolvendo cidadãos que estão sob o crivo hoje da Corte Internacional, e lá, para nosso orgulho, para nosso gáudio, um mineiro sendo decisivo nessas questões internacionais que repercutem no direito internacional mundial. Desembargador, estamos numa noite de homenagens e reconhecimento ao valor da magistratura, dos juízes expoentes aí do judiciário brasileiro e internacional. Como é que o senhor avalia essa noite? É muito produtiva e essa homenagem é mais do que merecida a esses dois grandes juristas que nós temos. O senhor está no momento completando o primeiro, digamos, 6 meses da sua gestão. Como é que está avaliando essa gestão no judiciário? Eu estou satisfeito, os resultados estão sendo positivos, as alterações estão sendo feitas e nós estamos pela primeira vez no judiciário tendo metas para serem atingidas. Estamos conseguindo atingir parcialmente essas metas. Governador, o senhor está sempre prestigiando os encontros da magistratura. É importante essa manifestação de reconhecimento à trajetória de magistrados, de pessoas que contribuíram para a democracia, cidadania? É muito importante. São figuras de realce, de escola, como a ministra Carmen Lúcia, uma mineira ilustre e que, de certa forma, ela representa a tradição da magistratura mineira na Corte Suprema
do país. Da mesma forma, um outro juiz, um outro magistrado mineiro de Belo Horizonte, que compõe a Corte Internacional de Haia. Portanto, 2 luminares da magistratura, aliás, dando sequência a uma tradição de Minas Gerais, de bons magistrados, de magistrados que dão exemplo para o país inteiro. Doutor Delage, a medalha da qual o senhor participou dessa cerimônia aqui leva o nome de desembargador José Guido de Andrade. Quem foi o desembargador? Qual é a importância que ele tem para a magistratura mineira? Eu tenho o privilégio de ter sido aluno dele na Universidade Federal de Juiz de Fora de Direito Processual Penal. Hoje, na minha fala, eu pude dizer isso, da admiração que eu tive pelo homem, pelo professor, pelo magistrado. Exemplo de dignidade, exemplo de tudo. Um exemplo sempre a ser seguido pela magistratura. Ele também teve uma experiência muito importante no associativismo dos magistrados. Sem dúvida. Como líder associativo, ele foi muito importante. A nossa AMARS foi dirigida por ele. Todos nós, magistrados, tivemos um período de muitos avanços na administração dele. Então, ele é elogiado e elogiável por todos esses aspectos, não só como magistrado, não só na jurisdição, que é a função primeira de todo magistrado, como também como dirigente associativo, que teve muito sucesso pela sua facilidade de relacionamento e a sua visão impressionantemente futurista que ele teve na AMARS. Doutora Cristiane, qual a importância do reconhecimento no seio da magistratura e do judiciário? Boa noite, Orion. Prazer estar aqui no evento da Comenda Guido de Andrade. Eu parabenizo em nome do seu presidente, desembargador Herbert Carneiro, no evento dessa noite, homenageados tão ilustres que representam o Tribunal Nacional e o Tribunal Internacional e a importância desse diálogo entre os tribunais, como foi bem exemplificado essa noite. E não só o diálogo entre os tribunais, mas os tribunais e as demais instituições. E aí eu incluo a Defensoria Pública, não só a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mas também a Defensoria Pública em todo o Brasil, que atualmente dialoga com todos os tribunais, com o sistema de justiça e que necessita do apoio e conta com o apoio hoje do Poder Judiciário em grande escala. Para a gente é muito importante esse constante diálogo. Obrigado. No próximo bloco vamos conversar, uma entrevista exclusiva com os 2 homenageados desta noite. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, fala sobre gestão e também sobre o amplo significado do sentido aí da justiça. E no terceiro bloco vamos conversar com o juiz da Corte Internacional de Haia, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da AMARS, a Associação dos Magistrados Mineiros, à trajetória de 2 mineiros ilustres, expoentes do Judiciário brasileiro e internacional. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, e o juiz da Corte Internacional de Haia, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Neste bloco, eu vou começar com a ministra Carmen Lúcia, que fala sobre gestão e sobre o amplo significado e sentido da palavra justiça. Como a senhora avalia esse reconhecimento da AMARS aqui na terra da senhora, no seu estado de origem? Em primeiro lugar, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui com você. E para mim, é, de um lado, uma enorme honra, especialmente por estar na minha terra. Mas, por outro lado, é um compromisso também, como se fosse uma confirmação de votos, como se tem quando a gente tem uma ligação muito forte com alguém que acaba tendo essas cerimônias para nos lembrar das responsabilidades do cargo assumido, que não é só com uma pessoa abstrata, mas com uma comunidade concreta de que a gente faz parte. E a circunstância de ser em Minas Gerais é muito particular, exatamente por essa condição de estarmos com aqueles que junto com a gente têm lutado a vida inteira por um Brasil melhor e mais justo. E é uma homenagem que
distingue dois mineiros que têm aí uma grande projeção, são expoentes do judiciário brasileiro e internacional, a senhora e o professor Antônio Cansado Trindade. Minas tem alguma relação, alguma identidade com o direito? Onde está essa identidade? Minas tem uma história de grandes juristas e o que nós fazemos é tentar seguir esses exemplos e honrar o exemplo de uma história que, se é, como disse o Tancredo, Minas, o outro nome de liberdade, eu diria que Minas também é outro nome de justiça, porque desde os Inconfidentes, apenas para ficar a partir dessa ocasião, ou desde essa ocasião, até hoje, Minas lutou não apenas pela liberdade, mas lutou por uma justiça que era para todos. E os movimentos mineiros sempre foram nesse sentido. Então, Minas sempre teve faculdades de direito tradicionais, estudos que foram pioneiros, algumas instituições, incluídas aí editoras, como a Forense, nasceram em Minas. Então, Minas tem tudo a ver com o direito do Brasil e com a responsabilidade para que o direito verdadeiramente corresponda a uma ideia de justiça que a sociedade quer que seja realizada. A gestão é sempre um desafio, a gestão pública. E foi dito aqui que a senhora, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, conduziu as maiores eleições municipais da nossa história e foi as mais baratas, pelo que eu entendi, também as mais rápidas. Qual que é o segredo da gestão? Não, eu acho que é a união com todos aqueles que são responsáveis ou corresponsáveis pelo evento, no caso eram as eleições, e eu acho que há muita responsabilidade dos servidores públicos todos, em qualquer grau, seja o magistrado, seja o servidor da informática, o pessoal da Justiça Eleitoral é muitíssimo dedicado, o pessoal do Judiciário em geral é muito dedicado, não mede esforços para realizar as tarefas que lhes são cometidas e por isso eu acho que o segredo está na união. E nós fomos, durante aquele período, muito unidos, tanto os membros do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos tribunais regionais eleitorais. Acho que a grande palavra talvez fosse essa, de nos reunindo, sermos capazes de realizar mais e melhor. Agora, além da união, também a senhora sempre prioriza o diálogo, a busca pela parceria. Falta isso na nossa administração, na nossa gestão pública hoje? Eu acho que é sempre uma dificuldade que se põe, porque as pessoas são diferentes, têm a sua visão de mundo diferente, mas eu acho que se não houver a comunicação no sentido de formar consenso, nós vamos ter, a partir do dissenso, talvez frustrações. E o que se evita em qualquer boa gestão, ou para a eficiência da gestão, é exatamente isso. Não sei se eu estou enganado, ministra, mas a Justiça Eleitoral ela tem uma imagem diferente da Justiça Federal, Trabalhista, Estadual. Por quê? A Justiça Eleitoral é muito bem avaliada, talvez porque as eleições dão certo, elas acontecem na hora certa, no dia certo, e tudo funciona muito bem. E a massa de processos não permite que a resposta do Poder Judiciário em outros ramos tenham essa presença a tempo e hora como se queria. Em compensação, a massa de processos que um juiz recebe em outros ramos, trabalhista, federal ou principalmente a estadual, é absolutamente desumana. Entretanto, ela é necessária. Enquanto a gente não fizer uma reconfiguração, uma transformação deste modelo, para que a morosidade não mais aconteça na justiça, nós teremos sempre um alto grau de déficit da prestação jurisdicional, em detrimento do jurisdicionado. A atual gestão que a senhora participa com o ministro Lewandowski no Supremo prioriza muito, defende muito a redução da intervenção do Estado na vida das pessoas, por meio de técnicas como a conciliação, mediação e justiça restaurativa. Esse é o caminho de hoje? Esse pelo menos o que se apresenta como mais razoável para que a gente tenha uma boa resposta do Estado juiz ao cidadão. Agora, sempre nós teremos que pensar e refletir para melhorar e saber que justiça o cidadão quer para a gente ser capaz de prestar. Ministro, só para a gente concluir, nós vivemos um tempo de democracia cada vez mais consolidada, mas vivemos também momentos turbulentos. Podemos ser otimistas? Podemos. Eu não tenho vocação para ser infeliz, acho que ninguém tem. E para a gente ser feliz, nós temos que ter esperança. O presente, como dizia Santo Agostinho, é um só.
o tempo é um só, o tempo do presente. Você tem o presente do passado, que é a memória, o presente do presente, que é a intuição. A gente nunca tem todos os dados e vai tocando a vida. E o presente do futuro, que é a esperança. Eu acho que a gente não pode nunca se esquecer disso para continuar a ter força para lutar. Eu tenho certeza que o brasileiro tem. Nós já saímos de situações muito difíceis e continuamos com a história que em muitos momentos e em muitas áreas não tem nada de exemplar, a não ser do que não se fazer. Em outros, em compensação, como você lembrou agora, a Justiça Eleitoral é um bom exemplo de como se fazer. Eu acho que o brasileiro tem sim caminhos a trilhar, lutas por vencer, mas principalmente o brasileiro tem criatividade e tem alegria para poder continuar tendo esperança e lutar para desfazer o que esteja errado e tem que ser desfeito. É preciso que o que esteja errado seja imediatamente saneado, punido quem precisar de ser punido, mas principalmente que continue a ter esperança. Eu quero, e sempre digo, mudar o Brasil. Eu não quero mudar do Brasil. Aqui é minha pátria. Obrigado, ministra. No próximo bloco, vamos começar com outro homenageado desta noite, o juiz da Corte Internacional de Haia, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele vai falar sobre a importância da vocação na vida do juiz e também sobre a importância dos direitos humanos na jurisdição internacional. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem feita pela Associação dos Magistrados Mineiros a dois mineiros que são hoje expoentes do Judiciário Brasileiro e Internacional. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, e o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz da Corte Internacional de Haia. Neste bloco, o professor Cansado Trindade nos dá uma entrevista exclusiva falando aí sobre a importância da vocação na vida do juiz, fala também da sua trajetória e da importância dos direitos humanos na jurisdição internacional. Para mim representa muito. Daqui eu saí, tenho enormes recordações, muito significativas para mim, e sempre me recordo de Belo Horizonte, de todas as pessoas queridas, em companhia das quais eu cresci. Meus primeiros passos foram decisivos, uma vez que as verdadeiras vocações se revelam muito cedo na vida. Assim que eu fico muito gratificado em poder voltar à minha terra e ver que as pessoas se recordam de tudo que eu tenho feito e acompanham o que eu continuo fazendo no momento na Haia. Além da identidade que o senhor tem aí, das qualidades destacadas aqui hoje, como um dos expoentes do Judiciário Internacional, assim como a ministra Carmen Lúcia, também expoente do Judiciário Brasileiro, também são mineiros. Existe alguma relação de Minas com o direito? Tem algum significado nisso? Eu acho que sim. Nós somos introvertidos, nós estamos circundados de montanhas que nos levam a refletir, a pensar. Eu me recordo que alguns anos atrás, quando eu presidi a Corte Interamericana, ao final da minha gestão como presidente da Corte Interamericana, em um de meus votos arrazoados, eu fiz referência às montanhas de Minas. Estão registrados os meus sentimentos em relação a essa terra querida. Bem, o senhor falou em vocação aqui há pouco. Ela é importante para essa profissão, para o estudo do direito, do judiciário. Quando é que o senhor se descobriu como um jurista? Eu creio que a vocação é fundamental, é de grande importância, ela se manifesta cedo na vida. Eu creio que a base do conhecimento não é intelectual, ela é afetiva. Nós só conhecemos aquilo do que gostamos e só cultivamos o conhecimento daquilo com o que nós nos identificamos. O que é importante para um juiz tomar uma decisão mais adequada, mais correta, mais justa, digamos assim? É muito importante, como dizem os grandes juristas na história do direito contemporâneo, a mescla da lógica com a experiência. Saber como cotejar os fatos às normas. Isso só vem com a experiência, mas também é importante a lógica. Para mim, o raciocínio no decorrer de uma decisão jurídica é de fundamental importância para
dar a decisão que convença as partes que ela está de acordo com o direito. Seria diminuir a intervenção do Estado nesses conflitos para que as próprias pessoas, as próprias partes, pudessem achar solução? Seria nesse sentido? Não só nesse sentido, porque, veja bem, eu tive a honra de servir a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos por 12 anos como juiz titular e mais 3 como juiz ad hoc, ou seja, 15 anos de experiência como Tribunal Internacional de Direitos Humanos, onde a gente determinava a responsabilidade do Estado em relação a indivíduos. No momento, eu tenho a honra de servir um tribunal que, em relação aos casos contenciosos, tem jurisdição para disputas entre estados, de estados entre si. Então, eu tenho essa experiência única de servir a duas jurisdições distintas, uma para casos opondo indivíduos a estados, outra para casos opondo estados a estados. Então, eu creio que o que eu mencionei, a questão da lógica com a experiência, se aplica da mesma maneira em distintas jurisdições internacionais. A necessidade de apresentar os fundamentos da decisão. Isso é importantíssimo para que as partes se sintam convencidas de que a decisão foi conforme o direito com D maiúsculo. Agora, é muito importante também, gostaria de saber do senhor qual a influência que os direitos humanos têm nessa jurisdição internacional nos dias de hoje. Fundamental, porque mesmo os estados, eles foram historicamente criados para os seres humanos. Eles existem para os seres humanos e não vice-versa. Eu tive a honra, como eu mencionei hoje à noite, recordando os idos dos anos 80, de fundamentar as posições do Brasil através de meus pareceres para a sua adesão aos Tratados Gerais de Direitos Humanos, os 2 pactos de direitos humanos das Nações Unidas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu creio que isto veio a trazer uma mudança de visão entre o direito, a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica nacional, que estão em constante interação, os dois ordenamentos. Eu creio que a proteção dos direitos humanos nos planos nacional e internacional, hoje, na atualidade, permeia todo o ordenamento jurídico, tanto internacional como nacional, e mostra a unidade do direito. As duas ordens estão em interação. Não há um conflito entre elas neste domínio de proteção. Elas interagem. É uma identidade. Eu gostaria também que o senhor explicasse, avaliasse para a gente esse momento histórico em que Estados Unidos e Cuba votaram a reatar relações, a conversar, a dialogar. Eu vejo com um certo alívio, uma satisfação, o que ocorreu ontem. E digo isso com conhecimento de causa, porque nos momentos de crise entre esses dois países, na época, por exemplo, em que eu presidi a Corte Interamericana, a União Nacional dos Juristas de Cuba 4 vezes me convidou, e eu estive em Havana 4 vezes, e estabeleci, com a colaboração da União Nacional dos Juristas de Cuba, o primeiro programa de proteção internacional dos direitos humanos em Cuba. Ao mesmo tempo, reconheço os méritos da iniciativa que tomou, juntamente com Raul Castro, o presidente Obama. Eu creio que é fundamental o que hoje se descortina ante nós. É algo que ainda nós não sabemos qual será o desenrolar, mas que é um momento importante para as relações de todos os estados de nosso continente. Como eu mencionei hoje à noite, no dia 3 de dezembro último, lá em Brasília, encerrou-se o projeto de consultas entre todos os estados da região, tanto os do Caribe quanto os da América Latina, para a proteção de refugiados, deslocados, apátridas e outras pessoas em necessidades de proteção. Pela primeira vez, todos os países do Caribe, inclusive Cuba, participaram e se juntaram aos países da América Latina para adotar que foi feito por consenso, essa declaração e plano de ação. Eu atuei como consultor jurídico das Nações Unidas e posso lhe dizer que eu me sinto mais leve hoje, porque há uma opinião iuris communis entre todos os estados da nossa região para a necessidade de proteger outras pessoas que estão em situação análoga
a dos refugiados e apátridas, como, por exemplo, as vítimas potenciais de tráfico de pessoas. Elas têm necessidade de proteção iguais ou talvez até maiores, em razão de sua vulnerabilidade. Muito obrigado. Bom, encerramos aqui o nosso programa de hoje, a homenagem especial feita pela Associação dos Magistrados Mineiros a 2 mineiros que são hoje expoentes do Judiciário Brasileiro e Internacional, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz da Corte Internacional de Haia. E discutimos aí sobre a importância da vocação na vida do juiz e também sobre a importância dos direitos humanos na jurisdição internacional. A gente vai ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.